Esse autor aqui é bem interessante o que ele traz. Ele fala então, dentro desse versículo primeiro, sobre esse mistério, a Babilônia. Então ele diz o seguinte, 13 provas de que a prostituta é um sistema religioso. Vamos a elas então. Prostituir-se em uma linguagem simbólica se refere à prostituição religiosa e à idolatria. A prostituição literal também deve ser entendida em algumas passagens. Item 2. O fato de levar as muitas nações a se prostituírem com ela prova que a referência aponta para práticas religiosas idólatras, como nas passagens anteriores. Item 3. Ela não é uma potência política, pois não está no grupo dos reis da terra. Só leva os reis e os habitantes da terra a se embebedarem com o vinho da sua prostituição. Uma vez que a prostituição aqui se refere à prostituição religiosa, então a sua influência sobre as nações se dá por meio da religião. Item 4. A besta sobre a qual está a mulher é o 8º reino, formado pelas muitas águas ou pessoas dentro do antigo território do Império Romano. Uma vez que a besta deve ser a religião que domina o reino até ser destruída por ele. O próprio anticristo e a confederação dos 10 reis vão destruir a Babilônia. Item 5. As vestes da grande prostituta identificam-na com um sistema religioso ou com uma prostituta que se prostitui espiritualmente, fraudando potências políticas por meio de suas prostituições e idolatrias. A púrpura, a escarlata, as pedras preciosas, as pérolas e os cálices de ouro indicam a riqueza do sistema. Item 6. O cálice de ouro em sua mão, cheio da sua impureza, de prostituição espiritual e de abominações pelas quais ela frauda potências políticas, prova que é uma potência religiosa. Item 7. Seu nome mistério, a Babilônia, mostra que não é a Babilônia literal. O termo mistério a identifica com os ritos e mistérios religiosos da antiga Babilônia. De acordo com The Two Babylons, as duas Babilônias, de Hislop, que cita 260 fontes, o antigo culto babilônico, que começou por Nimrod e sua rainha Semiramis, espalhou-se entre as nações. Os objetos de adoração eram o Supremo Pai, a mulher encarnada ou a rainha do céu e seu filho. O culto invocava a sabedoria superior e os segredos mais divinos. Além da confissão aos sacerdotes, havia muitos ritos misteriosos. Júlio César tornou-se o líder da filial romana do culto babilônico em 63 d.C. Outros imperadores ocuparam o ofício até 376 d.C., quando o imperador Gratiano, por razões cristãs, o recusou, porque viu que o babilonismo era idólatra. Damasus, bispo da igreja cristã em Roma, foi eleito líder em 378 d.C. E daí o babilonismo e o cristianismo unificado se tornaram uma coisa só. Os ritos da Babilônia logo foram introduzidos na igreja cristã. Os templos pagãos foram restaurados e ornamentados, e seus ritos incentivados. A adoração e reverência às imagens, os santos, as relíquias, as confissões privadas, as penitências, os flagelos, as peregrinações, o sinal da cruz, o Natal, o dia da Anunciação, a Páscoa, a Quaresma e outros ritos e festas pagãs, pouco a pouco passaram a fazer parte da adoração cristã. Item 8. O nome mãe das prostituições identifica a prostituta como um sistema religioso.
As prostitutas referem-se a muitas filiais que se espalharam dela e se tornaram tão apóstatas quanto a grande prostituta propriamente dita. Ela é um símbolo das religiões apóstatas, se unindo após o arrebatamento da igreja, para dominar os 10 reinos do Império Romano renovado, até o Anticristo vir para exercer poder absoluto sobre os 10 reinos no meio da 70ª semana de Daniel. Item 9. O nome Mãe das Abominações da Terra a identifica como um sistema religioso que estimula e tolera todas as abominações que acompanham a idolatria e a prostituição espiritual. O termo abominações é usado muitas vezes para referir-se à idolatria e às prostituições associadas à adoração pagã. A grande prostituta da futura tribulação será a mãe das abominações aos olhos de Deus, porque excederá todas as outras em termos de perversidade. Item 10. A sua embriaguez, embebedando-se com o sangue dos mártires de Jesus, prova, sem sombra de dúvida, que é uma instituição religiosa. Somente a religião matou os mártires de Jesus em todas as eras. Os governos cumpriram os ditames dos líderes religiosos, matando de fato os santos por causa da religião. Embora esta profecia fale da futura embriaguez da Babilônia mística após o arrebatamento da igreja, quem dentre nós não sabe do martírio de 200 milhões de pessoas no passado, porque não se conformaram com a religião organizada? 5 classes que martirizaram os santos. Aqui vou falar rapidamente. Os judeus são um, os pagãos do antigo Império Romano também, os maometanos mataram e continuam matando até hoje, os islâmicos radicais, os gregos católicos também e os católicos romanos. Então ele diz que o martírio dos santos novamente será restabelecido no antigo território do Império Romano, entre o arrebatamento e o segundo advento. Nos primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel, a grande prostituta matará os santos de Jesus. No meio da semana, quando o anticristo vier para exercer poder sobre os 10 reinos, a grande prostituta será destruída e os cristãos serão martirizados pela besta e pelos 10 reis até o segundo advento. 11. O ódio e a destruição da grande prostituta pelos 10 reinos dentro do território do Império Romano provam que ela foi um sistema religioso que os dominou até que se cansassem dela e entregassem o poder que tinham ao anticristo. Voltam-se contra a grande prostituta e a destroem para que o anticristo possa estabelecer a adoração à besta nos últimos 3 anos e meio. 12. A mulher está assentada sobre a própria besta e não sobre as cabeças e os chifres sucessivamente. As 7 cabeças e os 10 chifres na besta pertencem ao anticristo. E é neste único sentido que ela domina as cabeças. Uma vez que a besta é o 8º império mundial, está claro que está separada do império e só tiraniza ou domina os povos desse império. O que poderia ser, senão uma religião? Ele pergunta. E o 13º e último item, a explicação angélica da grande prostituta, que é um sistema religioso, que reina espiritualmente sobre reis. O grego diz, e a mulher que viste a grande cidade, que tem um reino sobre os reis da terra. Ela tem um reino dentro dos reinos, e sobre eles. Deve ser um sistema religioso dentro do antigo território do Império Romano, um sistema cuja sede está em uma grande cidade, e um sistema que tem um reino religioso, ou que reina sobre os reis da terra. E eu fecho essa exposição aqui. Devemos reconhecer no símbolo 2 coisas: um grande sistema religioso e uma grande cidade onde ela tem sede. A grande prostituta terá poder sobre seus leais súditos, não por meio de forças militares superiores, mas pelos enganos de sua prostituição espiritual e abominações.